Boa noite, meus irmãos. Retornamos à casa do nosso Senhor para louvá-lo, engrandecer o seu santo nome, bendizer o seu santo nome. Nós estamos hoje, mais uma vez aqui, depois de 3 cultos mais cedo, vindo para esse no final da nossa noite, com a orquestra, para juntos nos alegrarmos, para juntos alegrarmos o coração do nosso Senhor. Eu queria perguntar se há entre nós alguém que esteja nos visitando pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé, para que um irmão da igreja pudesse te dar um abraço, dar um aperto de mão. Temos uma irmã ali, aqui à frente. Não se sente enquanto não tiver recebido um abraço de um membro da igreja. Que Deus os abençoe. Fiquem à vontade também aqui conosco, nesse grande momento que nós separamos para cultuarmos o nosso Pai. Queria perguntar também se durante essa semana algum dos irmãos fez aniversário de nascimento, batismo, casamento. Alguém que aniversariou essa semana? Não? Não há ninguém? Sim, por favor. Tem um irmão lá atrás, a irmã aqui à frente. Vem até a frente que nós vamos logo em seguida orar por vocês. Pode vir à frente. Meus irmãos, não posso deixar de lhes avisar sobre a modificação do nosso culto, aliás, da programação da TV. Mudou de quinta-feira para hoje, às 22 horas. No canal GNT, canal 17, às 22 horas. Muito bem, GNT. NGT. Perdoe-me. Já não estou mais enxergando nem aquele letrão lá na frente. Muito bem, então o culto passou para o domingo. Os irmãos, eu acho que fica bem melhor, né? Para todos nós, fica melhor para a igreja, fica melhor para quem está participando. Enfim, é uma alegria podermos ter então essa programação. Digo também o seguinte: próximo domingo estaremos voltando com a classe dos casais às 9 horas. Tem sido uma experiência muito agradável trabalhar com os casais, eu e a Cris Fiô. E eu quero deixar o convite. É óbvio que eu não estou falando isso para captar ninguém para a minha classe, né? Mas se você quiser ouvir temas voltados para o casamento, esteja com a gente ali todo domingo a partir das 9 horas da manhã. Muito bem, aniversário de? Casamento. 38. 38 anos de casamento. Deus abençoe. Irmão? É aniversário, 55. Não precisava dizer a idade, né? Mas ele falou 55 anos. E a irmã? Também é aniversário, eu não vou perguntar para não ser indiscreto. Sônia? Também é aniversário. Vamos, meus irmãos. Sim, e Ernesto se recuperando, né? Sua saúde. Vou convidar a vocês para que fiquem de pé, por favor. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos. Baixem suas cabeças, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós conseguimos chegar aqui na Tua casa, bem, estamos aqui, Senhor Deus, para Te cultuar, estamos aqui, Senhor Deus, para glorificar o Teu santo nome, através das leituras, através dos cânticos, através da orquestra. Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, através dos instrumentos, através de tudo que aqui for realizado. Pai Todo-Poderoso, perdoa-nos, porque somos homens, somos falhos, somos pecadores, ó Pai, mas nós estamos aqui te clamando, para que Tua graça, Senhor Deus, enche os nossos corações. Pai Todo-Poderoso, esses irmãos que estão aniversariando, vida, casamento, saúde, recuperação, conceda a cada um deles, Senhor Deus, saúde, paz, harmonia no lar. Dê, Senhor Deus, segurança em tudo aquilo que eles estiverem fazendo.
Prolongue, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Os irmãos podem se sentar. A oração nos aproxima da paz de Deus. O canto nos aproxima, os instrumentos nos aproximam a essa paz. E a rendição é a essência da oração. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Leitura bíblica em Isaías 6, 1, 3. Leiamos conforme exposto em nosso boletim. Isaías 6, 1, 3. Diz assim a palavra do nosso Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia
da sua glória. Bendita seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Glória sejam dadas ao teu nome.
Meus irmãos, esse é o momento também quando nós louvamos ao Senhor através dos nossos dízimos e de nossas ofertas, através de nossas vidas. Aqueles irmãos que estiverem então preparados, enquanto nós ouvimos mais uma vez a orquestra tocando, você poderá então vir até a frente e depositar no recipiente próprio o seu dízimo e a sua oferta. Façamos então desse momento um momento de alegria, um momento em que nós dizemos para Deus: tudo que eu tenho, Senhor, é teu, usa-o, faz-o conforme a sua vontade. Gostaria que você, na sua oração, estivesse lembrando também do pastor Israel e de sua família. Eles estão de férias, estarão retornando agora no próximo domingo, e gostaria que você então estivesse intercedendo por ele, para o retorno dele, para o retorno de sua família à igreja. Meus irmãos, Deus, Ele tem sido bondoso e misericordioso com todos nós. Se pararmos para olharmos lá atrás e observarmos quantas pessoas estão passando por momentos difíceis, talvez não tanto quanto os que passamos, mas nós temos uma certeza: o Senhor está do nosso lado, o Senhor está nos acompanhando. E como é agradável, como é bom sabermos que o nosso Deus não nos abandona, que o nosso Deus está vigiando o nosso sono, né? Quando estamos dormindo, está nos acompanhando quando estamos no trabalho, ou quando caminhamos pela rua, enfim, está sempre ali ao nosso lado. Então, nós vamos fazer essa leitura bíblica, e eu gostaria de dizer para você, sentindo no coração o desejo de se colocar de pé, ou de vir até a frente, faça conforme o seu coração então estiver pedindo. E logo nós também, após a música, estaremos cantando esse canto, cada instante, que diz assim: cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. É uma realidade na nossa vida. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Que esta música, que essa letra possa ser a nossa oração. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que me honram, de todos os que me honram com sinceridade.
realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Cuida de todos os que o amam, com os meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todos sempre. Amém. Camila está de viagem marcada na próxima sexta-feira para Dallas, Estados Unidos, e o Luiz para a Austrália. E eles pedem orações dos irmãos. Então não vamos nos esquecer da Camille e do Luiz, naquilo que eles vão fazer lá nesses dois países, né? Estejamos então pedindo ao Senhor para que esteja cobrindo a vida deles, protegendo-os
e trazendo-os em segurança também para cá novamente. Oremos. Pai de amor e de bondade, te pedimos, ó Deus, pela Camille, pelo Luiz, te pedimos por cada irmão que se colocou de pé, ou por aquele que está sentado, ou por aquele que está ajoelhado. Te clamamos, ó Deus, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as necessidades pelas quais passamos, o Senhor conhece cada momento de nossa vida, pois é o Senhor quem nos tem dado essa vida. Pai Todo-Poderoso, cuide de cada um dos irmãos aqui, daqueles que estão nos assistindo pela internet. Traga, Senhor Deus, o teu conforto, a tua paz à vida de cada um. Muito obrigado, Senhor Deus. Receba a nossa gratidão, receba o nosso amor, receba, Senhor Deus, o nosso carinho por ti também. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. E o primeiro texto que nós lemos lá em Romanos 6,13 fala sobre rendição, é a essência da oração, né? Rendição é a essência da oração. Os irmãos estão aqui com seus rostos, né, bonitos, cantando, louvando ao Senhor, a congregação também, cantando e louvando ao Senhor, e tudo para a honra e para a glória do nosso Deus, como eu disse há pouco. E quando eu li esse versículo, rendição é a essência da oração. Não vou pregar, podem ficar tranquilos, tá? É a essência da adoração. Por 2 noites aí atrás, um galo me fez perder o sono, porque eu estava no interior, então nós não estamos acostumados, né? E de madrugada não era só um não, devia ter uns 10 mais ou menos, porque era muito barulho, né? Então eu perdi o sono, e eu fiquei pensando, sabe, Tamara, o que faz um bicho desse, nem mal amanheceu o dia, começar a cantar, né? E eu deitado na minha cama, já sem conseguir dormir, fui orar. E engraçado, como Deus nos fala, né? Através do canto do galo também. O seguinte, tudo é para o louvor da glória do Senhor. E eu entendi isso. Já perceberam, quando nós estamos no interior, a gente perto de um riacho, a gente não consegue durante o dia ouvir as águas cortarem as pedras e fazer aquele barulho tão agradável aos nossos ouvidos, né? Mas na madrugada, quando o som mais do latido do cachorro, ou das crianças brincando, ou do caminhar, o bater da porta, já não mais se faz presente, a gente consegue ouvir o rio louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor. A gente consegue ouvir o grilo, o sapo, enfim, todos os animais. E o galo, coitado, está lá também, louvando ao Senhor. E comecei a orar, e pensando hoje na orquestra, no boletim que havia recebido, pensando no louvor, na gratidão, na rendição que todos nós devemos ter ou fazer em relação à adoração ao nosso Deus. E nós vamos cantar então mais uma vez esse canto, antes do pastor Alcenir pregar, Pai, eu te amo. E eu vou te convidar para que você fique de pé, mas abra o seu coração, sinta os instrumentos, o poder dos instrumentos, no louvor ao Senhor, e abra a sua voz também, nesse momento tão especial de gratidão ao nosso Deus. Coloquemos-nos, pois, de pé.
Nosso bondoso Deus e Pai que estás nos céus, toda a glória seja dada ao teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos falou até agora. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor por cada um de nós. Te peço nesse momento, Senhor Deus, para que tu unjas, ó Pai, a boca do teu servo, para que ele possa, Senhor Deus, proferir aquilo que seja da tua vontade aos nossos corações. Esteja com o pastor Alcenir, proteja-o, guarde-o e o livre de todo o mal, juntamente com sua família. Te peço também, ó Deus, pelo nosso pastor Israel, onde quer que ele esteja, que o teu Santo Espírito esteja ali com ele e com a sua família. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos. É um privilégio e uma honra poder estar mais uma vez, mais uma noite, aqui neste púlpito, com a responsabilidade, com o tremer das pernas, o frio na barriga, que não sei se outros pastores continuam a sentir, mas eu sempre tenho esses sintomas quando estou aqui à frente, né? E tenho o peso da responsabilidade nos meus ombros. Eu completei 50 anos nesse mês de junho, e tem certas datas e aniversários que fazem você refletir um pouco, né? Então, 50 anos não é qualquer idade, né? Não é 15, não é 20, é 50 anos. São 50 anos. E eu fiz uma analogia mais ou menos de uma subida de uma montanha, né? 50 anos eu imagino que estou chegando lá em cima da montanha, né? Estou no platô. Então eu imagino que vou ficar uns 10 anos no platô e depois começa a descer, né? Essa é a minha concepção. Fato é que eu olho para trás nesses 50 anos, meus irmãos, e vejo que muitas coisas passaram na minha vida e que eu não valorizei, que eu não pude viver, que eu não pude presenciar. E assim é a nossa história. Nós somos envolvidos pela dinâmica da nossa vida, dinâmica do mundo, e você, quando para, você vê, a vida passou. A Bíblia diz que a nossa existência é como, né, é fugaz, é um vento, é uma brisa que passa. E é a realidade. E o que tem sido importante nas nossas vidas? O que tem marcado a nossa existência? Quais são os diferenciais, os marcos da nossa vida e da nossa existência? O que a gente tem dado valor? Às vezes a gente fica buscando tanto, né? É dinheiro, é poder, são diplomas. E às vezes a felicidade e coisas que vão marcar as nossas vidas estão em detalhes, em coisas tão simples, em coisas que não custam nada. Eu recebi um vídeo essa semana que eu achei formidável e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É esse vídeo aí.
homem pode dizer o que quiser, meus irmãos, que isso aí foi por acaso, mas eu afirmo como o salmista. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa sobre toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu não tenho a menor dúvida, meu irmão e minha irmã, de que a Shekinah de Deus está sendo revelada ao mundo e ao homem, a todo dia, a todo instante. Cabe ao homem identificar esta Shekinah, essa glória de Deus, e se posicionar diante dela. Continuar vivendo a sua vida indiferente à manifestação da glória e do poder de Deus para o homem, ou glorificar a Deus, me render a Deus diante da sua majestade. Um texto que marca esse encontro do homem com a Shekinah de Deus é o texto de Isaías, capítulo 6. Esse texto é um texto que sempre mexe comigo, é um texto que sempre me marcou, porque ele revela justamente esse encontro e o impacto que esse encontro do homem com a Shekinah de Deus, com a glória de Deus, causa no ser humano. E Isaías relata esse momento sublime da sua existência, dizendo que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da Shekinah de Deus. Ao som das suas vozes, os batentes das portas estremeceram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia retirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Meus irmãos, este é o encontro do homem com a glória de Deus. E toda a repercussão que isso causa no ser humano. E ao olhar a história do relacionamento de Deus com o homem, eu percebo que esta Shekinah, que esta glória, está constantemente sendo derramada sobre as nossas vidas. Eu me lembro de Moisés, o grande líder da nação de Israel. Este homem conduzia o seu rebanho, apacentando ali as suas ovelhas, e de repente ele olha e vê que um arbusto pegava fogo. E esse arbusto não se consumia. Momento após momento ele olhava e via que não se modificava. E aí ele vai se aproximando deste arbusto. E Deus percebe que Moisés estava se aproximando, estava ficando cada vez mais próximo. E aí Deus fala com este grande homem: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui, eu estou aqui. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o solo em que você está pisando é um solo sagrado.
Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Imediatamente, Moisés tira as sandálias dos pés, porque ele constata que está diante da Shekinah de Deus. Ele está diante da glória de Deus. Este mesmo homem, num determinado momento, é convidado por Deus a subir no Monte Sinai. Moisés, venha comigo, suba ao Monte Sinai, porque eu tenho muito a conversar com você. E Moisés sobe a montanha e vai ao topo do Monte Sinai. E passa ali 40 dias e 40 noites, tendo uma intimidade com Deus. Intimidade tamanha que ele chega a pedir para que Deus mostre a sua glória para ele. Deus, mostre-me a sua glória. O Senhor me chamou, me colocou à frente deste povo, e eu preciso ver a tua glória. Eu necessito ver a tua Shekinah. E Deus responde para Moisés que, Moisés, é impossível o homem ver toda a minha glória. Se você olhar e ver esta glória, você morrerá. Mas tamanho é o seu desejo, e eu te conheço pelo teu nome. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou te colocar numa brecha. Vou colocar a minha mão sobre os teus olhos, e vou passar toda a minha glória. E depois que eu tiver passado, eu vou tirar a minha mão dos teus olhos, para que você possa ver um vislumbre da minha glória, para que você possa me ver pelas costas. Este mesmo homem, Moisés, ao descer desta montanha, com as tábuas da lei, ele não percebe que a sua face está reluzente, está brilhante, porque ele teve esse contato com a majestade de Deus. E isso causou uma mudança, tanto física como internamente neste homem. Ele não percebeu, mas Arão, seu irmão, e todos os outros líderes ficaram com medo de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava, porque ele esteve na presença da Shekinah de Deus. Moisés esteve na presença da glória de Deus. E isto é manifestado, meus irmãos, mais uma vez na vida deste homem, quando ele inaugura o tabernáculo, função que ele teve à frente do povo de Israel, de montar o tabernáculo. E o texto bíblico diz que quando Moisés monta esse tabernáculo, automaticamente uma nuvem cobre todo o tabernáculo. E as pessoas ficam impedidas de entrar no tabernáculo, porque a glória de Deus estava ali presente. E as pessoas ficavam espantadas, maravilhadas. Tamanha era a dimensão desta manifestação. A manifestação do poder de Deus. A manifestação da sua glória. A demonstração da glória do Senhor. O próprio Salomão, quando foi inaugurar o templo, que ele levou 7 anos para construir, o templo do Senhor, que seria a morada de Deus, a morada do Altíssimo. Quando ele consagra esse templo, o texto bíblico diz que a Shekinah de Deus o invade, e que o templo fica repleto, fica cheio, e os próprios sacerdotes não conseguem exercer as suas funções, porque a Shekinah de Deus estava em todos os ambientes, em todos os locais, e o povo fica ali admirado, diante dessa manifestação, a manifestação da glória de Deus. Meus irmãos, o texto que Isaías narra é algo maravilhoso, é algo que deve nos levar a refletir sobre esse encontro que o homem tem diante da glória de Deus, porque a glória de Deus está sendo manifestada a todo instante, o homem queira ou não. E é nesse instante, nessa narrativa do profeta, a gente percebe coisas que são muito interessantes para o nosso viver, para o nosso relacionamento com Deus. Isaías diz que eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Sim, meu irmão e minha irmã, Isaías vê um Deus vivo. Sim, esse Deus estava sentado no trono alto e exaltado. O Deus de Isaías não é um Deus morto.
É um Deus vivo. Alceni, mas isso... Meu irmão e minha irmã, meu amigo, o ser humano tem vivido indiferente a este Deus. O ser humano tem vivido de forma tal que demonstra que esse Deus não está vivo na sua vida. O salmista diz que antes de nascerem as nuvens e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, confirmando essa impressão e essa visão de Isaías, de que Deus é vivo. Meus irmãos, quando o mundo foi formado, Deus estava lá. Quando o homem pisou pela primeira vez na terra, Deus estava lá. Quando Sócrates tomou cicuta, o veneno que o matou, Deus estava lá. Quando o homem pisou pela primeira vez na lua, Deus estava lá. Quando os estudiosos do século passado decretaram a morte de Deus, e todos já morreram, Deus estava lá. Deus é um Deus vivo, que permanecerá vivo, depois que os 7 bilhões de habitantes deste planeta estiverem mortos. Esse sentimento de que existe um Deus vivo tem faltado no nosso meio. Porque as pessoas convivem com a glória de Deus e ficam indiferentes a isso. Veem uma manifestação dessa e não dão crédito a Deus. Não dão crédito àquele que criou. Mas Isaías não. Isaías, na sua visão, ele tem exatamente a noção desse Deus. Além de um Deus vivo, Isaías vê um Deus grande. Sim, o Deus de Isaías não é um Deus pequeno. Percebam que a aba da veste deste Deus, do único Deus, ela cobre todo e enche todo o templo. O templo de Salomão era enorme, era formidável, era algo notável na época, mas somente a aba do Deus que Isaías enxerga, vislumbra, enche todo esse templo. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Sim, meu irmão e minha irmã. Porque às vezes a impressão que passa é que o nosso Deus cabe dentro de uma caixa de fósforo. Nós não conseguimos alcançar a dimensão do Deus que se manifesta todo dia diante de nós. Moisés vê esse Deus vivo e grande. E na sua visão, ele percebe esses serafins. Serafins que estão voando, com 6 asas, com 2 cobrem os seus olhos, com 2 cobrem os seus pés, e com 2 voam, demonstrando, meus irmãos, que mesmo os anjos, esses seres angelicais, esses adoradores celestiais, que estão ali junto de Deus, junto da majestade, mesmo eles prestam reverência a esse Deus. Eles cobrem os seus olhos, cobrem os seus pés, diante da magnitude, da glória e da majestade do Deus a quem eles estão adorando. Como nós estamos nos portando diante do nosso Deus? Esses serafins estão ali, e eles proclamam uns aos outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua Shekinah. Sim, porque o Deus que Isaías vê é um Deus santo. Não é qualquer Deus. É o Deus Kadosh. É o Deus Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. E porque esse Deus é santo, Ele quer que aqueles que estão junto dEle, que o buscam, também sejam santos. Porque eu sou santo, vocês também devem ser santos. Então, aqueles que se aproximam de Deus precisam ter essa atitude de querer se santificar diante desse Deus, diante dessa majestade. E a glória de Deus, a Shekinah de Deus. O profeta enxerga e ouve que esses seres ardentes
eles estão proclamando que a terra toda está cheia da sua Shekinah. E ele percebe que ao ouvir este som, os batentes das portas começam a estremecer, começam a tremer, e o templo é tomado por uma fumaça, o templo é tomado pela Shekinah de Deus. E diante disso, diante da manifestação da santidade e da glória de Deus, o ser humano não pode ter outro comportamento senão o de Isaías, que é o de gritar: ai de mim, estou perdido, estou perecendo. Moisés cobriu o seu rosto, Isaías dá um grito: estou perecendo, estou perdido, porque eu tenho os lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, um povo de mensalões e mensalinhos. Sim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante da glória de Deus, não tem como o homem disfarçar as suas impurezas. Você já teve a experiência de estar no seu quarto, de estar na sua sala, de estar no ambiente da sua casa, né? E você olhar, você ter já feito uma faxina, está tudo muito limpinho, e aí de repente você percebe que as janelas estão fechadas. E aí você vai e abre ali uma frecha da janela, e aí entra um raio de luz naquele ambiente. E aí você olha e você percebe que está cheio de poeira, né, naquele ambiente. Um ambiente que aparentemente estava limpo, mas com a entrada da luz, mostra toda a impureza que existia naquele ambiente, naquele quarto, naquela sala. Quando o ser humano se depara com a Shekinah de Deus, não tem como ele evitar, não tem como ele disfarçar. Ele vai olhar para dentro de si e fazer como Isaías: ai de mim, porque estou perecendo, porque eu tenho lábios impuros, porque eu sou pecador. A minha esposa pode não saber, o meu filho pode não saber, os meus amigos do trabalho podem não saber, mas Deus sabe, e eu sei também que eu sou pecador. E a atitude de Isaías é a atitude que todo ser humano deveria tomar, que é de pedir a misericórdia de Deus. E aí Isaías percebe que em meio à sua aflição, um dos serafins voa até ele com uma tenaz, com uma brasa viva, que havia retirada do altar, que havia sido retirada do altar com uma tenaz, que era um alicate. Foi lá, naquele montão de brasa do altar, tirou ali uma brasa viva, vem e o serafim toca na boca de Isaías. E aí o anjo diz: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. Meus irmãos, eu não consigo deixar de imaginar a alegria que deve ter sido tomado Isaías, porque aquele homem que estava perdido, aquele homem que estava perecendo, de repente vê os seus pecados perdoados, vê a sua culpa removida. Meus irmãos, não existe nada melhor na existência do homem do que ter esse sentimento. O livro Peregrino, de John Bunyan, traz a figura do cristão. O cristão é um personagem principal da história. E a vida deste homem é carregar um fardo nas suas costas. Um fardo que fica cada vez mais pesado ao longo da sua vida. E a história mostra que, quando o cristão se depara com a cruz de Cristo, ele vê todo esse fardo rolar montanha abaixo. Ou seja, os seus pecados são perdoados. E ele fica contente, ele fica alegre, porque ao longo da sua vida ele carregou este peso. E eu imagino Isaías exatamente assim, contente, alegre, cantando como o rei Davi: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas eternas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Meus irmãos, Davi cantou isso.
E eu imagino Isaías também cantando esta música, essa canção, porque ele teve um encontro com a Shekinah de Deus. E esse encontro mudou completamente a sua vida, mudou a sua existência. Um homem que estava se sentindo morto, um homem que estava se sentindo perecendo, um homem que estava perdido, de repente se encontra neste encontro que ele tem com a Shekinah de Deus. Isaías teve esse encontro através de uma visão. Mas o texto de Hebreus traz a seguinte informação para nós. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O Filho é a expressão exata do seu ser, é o resplendor da glória de Deus. Sim, o que o autor de Hebreus está dizendo é que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a manifestação da sua Shekinah, porque ele é o resplendor desta glória, é o resplendor da Shekinah de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. E aí, nós vemos o apóstolo João, no seu capítulo 1, versículo 14, fazendo a seguinte afirmação, prestem bem atenção: aquele que é a palavra tornou-se carne e veio habitar entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, João percebe em Jesus este Senhor da glória, cheio de glória, a glória vindo de Deus. Agora, meus irmãos, a pergunta que não quer calar: por que a gente não reconhece essa glória? Por que a gente não dá louvor a esta glória? Por que o ser humano vive tanto indiferente à glória de Deus, buscando tantos valores que vão perecer no momento da morte? E os valores eternos nós estamos deixando passar. Por que o homem não detecta a glória de Deus? Porque essa majestade, essa Shekinah está sendo manifestada a todo dia, a todo instante. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, ele diz: nenhum dos poderosos desta terra o entendeu. Sim, ninguém entendeu a Jesus Cristo. Pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sim, os poderosos não conseguiram identificar em Jesus o Senhor da glória. E aí o John Piper, um pregador americano, citando Soren Kierkegaard, ele traz a seguinte ilustração. Ele diz que somos como pessoas que andam com seus carros durante a noite para ver a glória de Deus. Mas acima de nós e ao nosso lado queima um lampião a gás. Enquanto a nossa cabeça está rodeada pela luz artificial, o céu está vazio de glória. Mas se algum vento gracioso do Espírito sopra nossas luzes terrenas, então, em nossa escuridão, os céus se enchem de estrela. O pastor Roberto acabou de falar aqui da sua experiência lá na roça. Os irmãos que já tiveram essa oportunidade sabem. A gente, aqui na cidade grande, você olha para o céu e você vê algumas estrelas. Mas quando você chega no interior, onde falta a luz artificial, quando você olha para o céu está completamente estrelado. E você pode detectar e enxergar essa glória, essa Shekinah de Deus. O que nós temos feito diante dessa Shekinah? Como tem sido o nosso comportamento? O apóstolo Paulo, no seu encontro com a Shekinah, ele, no seu caminho, nas suas atividades para Damasco, ele ouve uma luz, ele vê uma luz, e ele cai diante dessa luz, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está perseguindo a Shekinah de Deus? E Saulo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E nesse encontro de Saulo com a Shekinah de Deus, a sua vida é transformada.
Mas para que Saulo fosse transformado e enxergasse a Shekinah, foi necessário ele ficar cego, ele ficar privado da luz, ele ficar privado da sua visão. Aí sim, ele pôde ter a capacidade de enxergar a Shekinah de Deus. Você tem dificuldade de enxergar a glória de Deus? Você tem dificuldade de ver num filme como esse a mão de Deus agindo naqueles pássaros, agindo na natureza, agindo naqueles frutos? Você tem dificuldade disso? O apóstolo Paulo tinha essa dificuldade. Mas quando ele perdeu tudo, quando ele perdeu a sua visão, quando ele ficou sem poder, os poderosos desta era não reconheceram a Shekinah. Mas quando ele perdeu o seu poder, ele pôde vislumbrar a glória de Deus. E esse mesmo apóstolo, ele faz a seguinte declaração a respeito de Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a Shekinah, toda a sua glória, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Se lembram de Isaías? Do serafim, lá com aquela brasa viva, vindo e tocando na sua boca, nos seus lábios, e o purificando? Aí está. O ser humano agora pode ter contato com essa brasa viva, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. A Shekinah de Deus veio e possibilitou ao ser humano ter as suas culpas removidas, o seu pecado perdoado. Basta reconhecer em Jesus o Senhor da glória, como o apóstolo Paulo fez. Ele reconheceu em Jesus, aquele a quem ele perseguiu tantos anos, o Senhor da glória. E ao reconhecer isso, teve a sua vida transformada, a tal ponto dele fazer essa citação, lá em Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Prestem bem atenção no que este homem, que perseguiu a igreja, que perseguiu Jesus Cristo, faz no término da sua vida. E todos nós, que com a face descoberta, sim, porque Moisés, meus irmãos, quando ele desceu do Monte Sinai, o rosto dele resplandecia tanto, que ele teve que colocar um véu, porque as pessoas não conseguiam chegar perto de Moisés. Tamanha era a luminosidade, o resplandecer desta glória. Mas sempre que Moisés ia entrar em contato com a Shekinah de Deus, ele removia este véu. Porque não adianta você chegar diante de Deus todo cheio de mentiras, todo cheio de escrúpulos, querendo esconder a sua vida. Você tem que arrancar o véu. Você tem que tirar a sua máscara. Porque a máscara serve para enganar o outro, o seu semelhante, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu patrão. Mas essa máscara não serve para enganar o Rei da Glória. Então, aqueles que se achegam a Deus precisam remover este véu. E ele continua dizendo que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória em glória, cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Você já teve um encontro com a glória de Deus? Você já teve um encontro com a Shekinah de Deus? Você se sente perdido, você se sente falecendo, porque o peso do seu pecado, o peso dos problemas, da angústia e da aflição que esse mundo nos traz, tem te causado mal? Você hoje tem a oportunidade de, diante da Shekinah de Deus, entregar todo o seu fardo a Ele, deixar que Deus faça a obra na sua vida,
a obra que é necessária. Porque, meu irmão e minha irmã, meu amigo, não tem como você dizer que não conhece e que não teve contato com a Shekinah, que é essa manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, a todo dia. Quando você sai da sua casa, quando você acorda, Deus está se mostrando a você, nos pequenos detalhes, no pequeno cuidado que Ele tem com você. Reconheça você ou não. Reconheça você ou não. Então, enquanto nós vamos cantar a música do nosso programa de culto, que fala sobre grandioso é o Senhor. Sim, grandioso é o Senhor, esse Senhor da glória. Ele é grande, Ele é grande. E se você entrou aqui nesta noite, ouviu essa mensagem, ouviu essas músicas, e sentiu no seu coração um ardor do Espírito Santo, querendo te mostrar a sua situação, você tem a oportunidade, nesta noite, de se colocar diante do Senhor da glória. E eu queria dar essa oportunidade a você. Durante o cântico, que nós vamos fazê-lo sentados, você vai ter a oportunidade de se levantar, porque eu vou querer te dar um abraço, eu vou querer orar com você. Eu sei que é difícil, né? A vergonha vem, mas esse é um momento importantíssimo na sua vida. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, Isaías não teve a menor dúvida. Diante da Shekinah, ai de mim, eu estou perdido. Ele se reconheceu, ele olhou para dentro de si, eu sou pecador e preciso da misericórdia de Deus. Todo ser humano precisa da misericórdia e da graça de Deus, queira ele ou não. A oportunidade que você está tendo nesta noite é de reconhecer essa necessidade e se colocar diante do Senhor da glória. Santo Deus de amor, o Rei da criação, da criação, a luz envolto está, para sempre reinará. E a salvação, o Deus da salvação, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Cantarei grandioso é o Senhor.
grandioso é o Senhor. Isaías viu o Senhor. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Você nesta noite viu o Senhor, viu a manifestação de Deus, através das músicas, através da sua palavra. E eu não sou de insistir, mas gostaria de dar mais uma oportunidade a você. Se você está sentindo no seu coração um ardor, um mover do Espírito Santo, te pedindo e te conduzindo, para que você se manifeste diante da Shekinah de Deus, que você tome uma decisão de se colocar diante dele, para que ele possa remover a sua culpa e purificar o seu pecado. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse instante, para você receber um abraço, para que a igreja possa conhecê-lo, para que a igreja possa caminhar com você. Existe alguém aqui que está nessa situação, que queira tomar essa decisão corajosa, de se colocar diante da Shekinah, da glória de Deus? Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te somos muito gratos, porque, apesar de nós, Tu ages nas nossas vidas. Tu tens nos guardado, Tu tens sido fiel para conosco. Muito obrigado, porque Tu és o Deus eterno em nossas vidas. Toma, Senhor Deus, a cada um aqui nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. E ajuda-nos, ó Deus, ao longo da nossa semana, refletir a Tua glória em todos os ambientes pelos quais nós passarmos. As pessoas possam ver os nossos rostos reluzindo, resplandecendo, em função do contato que nós temos com a Tua Shekinah, com a Tua glória. Ó Deus, abençoa cada um, supre, ó Deus, as necessidades aqui apresentadas. Leva-nos, ó Deus, para as nossas casas, guardados e protegidos pelos Teus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 19 horas, nós temos o culto da segunda-feira. Vou encerrar uma série de mensagens sobre os profetas. Amanhã vou falar sobre o último profeta do Antigo Testamento, que é Malaquias. Malaquias e os seus ensinamentos para conosco. Na segunda-feira que vem, eu inicio uma nova série de mensagens sobre as parábolas de Jesus Cristo. O que as parábolas têm a nos ensinar? Então, se você puder, amanhã, às 19 horas. Quarta-feira, nós temos o culto da família. Toda a primeira quarta-feira de cada mês, pastor Roberto está à frente dessa programação, que procura informar, trazer mensagens que possam alicerçar e fortalecer os lares e as famílias da nossa igreja. Ao longo da semana, as programações normais e hoje, às 22 horas, o novo horário do nosso programa de TV na NGT, canal 17 da NET. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e uma semana de muita luta, mas muita vitória com o Senhor majestoso e poderoso ao nosso lado.